Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão nesse tempo bonito que nós estamos vivendo, né, nos preparando para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff neste ano. Então, no dia 23 de março, foi um dia de intensa atividade, com numerosas idas e vindas na rua Estrela da Manhã. Frank vendera a casa na praça e instalara-se com a mãe e outros membros da família numa grande casa de estilo vitoriano, a uns passos do albergue Estrela da Manhã, outrora North Dublin Union. A mãe de Frank, com 63 anos, estava ainda vigorosa e de boa saúde. Constituía para ela um leve transtorno ser arrancada mais uma vez da casa em que vivia, mas, pessoa calma e delicada, procurava encarar tudo com normalidade. Fosse ela orgulhosa e havia de lamentar, sem dúvida ter de deixar a zona elegante da Praça d'Armont. Com certeza que os novos vizinhos, os homens da rua do albergue Estrela da Manhã, tinham uma linguagem muito diferente daquela que estava acostumada a ouvir. Falando a sério, não podia gostar da mudança, mas era uma pessoa objetiva, com extremo sentido prático. Nesta fase da vida, procurava orientá-lo para bem instalar Frank e o seu trabalho. Por isso, quando Frank achou que precisava mudar, a mãe entrou resignadamente nos seus planos. Guarda-louças, mesas, cadeiras, camas, etc., foram transportados rua acima, bem como caixas de livros. Em noite de 23 de março de 1927, se manteria viva na memória de Frank durante o resto da vida. Estava muito cansado. Não só fisicamente esgotado com o transporte da mobília e a sua instalação nos diferentes aposentos, mas também com o tédio e o esforço mental provocado pela oposição ao seu projeto e pelas incertezas referentes à licença oficial para avançar com o albergue proposto. Em todo caso, nada mais poderia fazer nessa noite. O resto da família já se retirara para os respectivos quartos. Passava da meia-noite. Mas Frank ainda tinha de rezar o ofício por inteiro, que normalmente lhe levava hora e meia, mas nesta ocasião lhe tomaria mais tempo, dado o seu extremo cansaço. Estava fisicamente exausto. No entanto, abriu o breviário e começou a rezar. Foi então que ele ouviu um uivo terrível. Apesar do seu ouvido debilitado, estava absolutamente certo disso. O uivo de um cão que fazia gelar a espinha, contendo um elemento estranho, sinistro. Frank sentia-se demasiado esgotado para procurar saber o que teria sido. Estava certo de que, se abrisse a janela, seria incapaz de suportar o que pudesse ver. Por isso, continuou simplesmente a rezar as suas orações. Na manhã seguinte, quando desceu à rua, encontrou um grande cão escondido no átrio em frente da porta. O cão não tinha um pelo. Era uma visão horrível. Talvez, pensou Frank, que o demônio se apoderasse do corpo morto de um cão para o aterrorizar e o afastar do caminho que escolhera. Pensar nisso era terrificante, mas se essa interpretação fosse correta, não poderia também significar que o albergue estava destinado a levar o demônio a ladrar? Não seria uma indicação das grandes graças que viriam mediante o albergue? Em todo caso, Frank iria avante com seus planos. 2 dias mais tarde, 25 de março, a solene festa da Anunciação, o albergue para homens da rua abria as portas.
ficou sendo dirigido por uma comissão de homens, muitos deles membros das conferências vicentinas. A comissão encontrava-se dentro de prazos regulares, fazia as reuniões e dirigia o albergue mais ou menos segundo as linhas orientadoras da Legião de Maria. Dentro de pouco tempo, fundava-se um presídium da Legião para dirigir o albergue. Foi o primeiro presídium de homens fundado em Dublin. Não faltavam fregueses para o albergue. Os homens da rua, os alcoólicos, os desamparados e sem amigos, todos vieram numerosos e foram bem recebidos numa casa que para eles teria constantemente as portas abertas, para restaurar nos residentes um pouco de dignidade e de respeito por si mesmos. Cada residente era obrigado a pagar diariamente a importância de 6 pence. Este ponto era uma exigência rigorosa. Problemas, evidentemente, houve-os em abundância. Em muitos casos, os residentes tinham sido cidadãos responsáveis que, talvez sem qualquer falta pessoal, haviam sido reduzidos ao estado de pobreza completa, ao estado de indigência, mas os legionários tinham também de lutar com as pessoas refratárias que praguejavam, se batiam, roubavam e se apresentavam muitas vezes embriagados. O albergue podia receber 200 homens e estava habitualmente cheio. As lutas entre eles eram terríveis e aconteceu que os legionários foram também muitas vezes atacados. Normalmente, não era possível ou praticável chamar a polícia. Frank perguntou-se muitas vezes, quando a tardinha ia ao albergue, se estaria em condições físicas para sair por seu pé no fim do dia. Todos os dias correu o risco de lhe partirem as pernas, mas o seu valor em atletismo manteve-o em situação de vantagem. Em geral, mantinha-se em boa forma física e extraordinariamente forte, para uma pessoa de conformação magra como a sua. Não tardou que os homens tivessem por ele um saudável respeito. Muitos haviam sido derrubados por ele em combate. Ninguém com ele tirava a melhor. No correr dos anos em que ele lidou com os homens do albergue, o pior que aconteceu foi terem-lhe partido algumas costelas. Mas há alguma coisa que revela um pouco a sua força. Colocara-se nas mãos de Deus e Deus protegeu-o certamente de todo o mal. Além disso, Frank estava absolutamente certo de que nesse tempo Deus lhe comunicara uma força especial, porque a força era então absolutamente necessário para dirigir o albergue. Anos antes, quando Frank entrara nas conferências vicentinas, aquilo que mais o cativava fora a grande insistência na mensagem de Cristo nos evangelhos. Na medida em que o fizestes a um desses irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Foi a compreensão da verdade forte daquele ensino que, por graça de Deus, transformou Frank Duff de católico vulgar num dos grandes apóstolos do século XX. Entretanto, a sua vida de oração e fé crescera prodigiosamente e atingira um extraordinário grau de aprofundamento e apreço desta verdade. Todo o pobre que se apresentava diante de Frank era Cristo disfarçado. Compreendeu que não era apenas um dever, mas um extraordinário privilégio para ele e para os legionários, servir Cristo na pessoa do pobre. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários, amanhã nós continuaremos nossa reflexão para ver o que aconteceu, com esse albergue que Frank coordenara com os demais irmãos legionários e vicentinos. Fique com a gente e vamos refletir mais sobre a vida deste homem que deixou esse legado
tão rico e tão importante para nós, que é a Legião de Maria, convidando-nos a fazer de nossa vida uma constante doação, uma constante oração. Salve Maria!